Olá, como vai? Seja muito bem-vindo ao podcast Atendimento 5 Estrelas. E esse podcast foi feito para ajudar você, empreendedor, gestor, agente de atendimento ou até se você está começando e quer transformar seu atendimento ao cliente em um atendimento 5 estrelas. Exatamente, e as nossas dicas vão englobar desde você que é um iniciante no assunto até você que é um expert. A gente está aqui para te mostrar como chegar lá. Eu sou Paula Borim, sou host aqui do podcast. Sou Ludmila Bóbico, outra host aqui do podcast. E eu sou o Tomás Fukui, head de marketing e comentarista aqui no podcast. E no episódio de hoje a gente vai falar um assunto muito importante, que é quanto um atendimento desorganizado pode estar custando para a sua empresa. E aí a gente também vai trazer alguns dados, dicas e tudo mais para você ficar totalmente por dentro do assunto. Muito bem. E eu trouxe uma frase de impacto para a gente começar o assunto. Essa frase é assim: a área de atendimento ao cliente é a porta de entrada dos consumidores para as marcas, mas também pode ser a porta de saída. Exatamente. É verdade. E a gente tem um super convidado para dar essas dicas e falar sobre o assunto. Nosso especialista, que eu tenho certeza que você já conhece, mas se você não sabe muitos detalhes sobre ele, volte no episódio primeiro, onde ele conta da história, sua trajetória de carreira e muito mais. Nosso grande convidado de hoje é o Ivan Lima, CEO do Milvus e nosso especialista. Seja muito bem-vindo. Olá, meninas. Eu sou o Tomás. Beleza, Ivan? E pessoal, prazer novamente estar aqui, tá? E para você que está acompanhando a gente, de novo, essa dica é importante, tá? Volta lá no episódio 1, dá uma olhadinha, conhece um pouco da história e no que eu me pauto, tá? Para trazer um pouco dessas dicas aqui para toda essa galera que está assistindo. Maravilha. E trazendo aqui um pouco de dados, né? A gente sempre traz nos episódios algo para a gente se basear na nossa fala. E o estudo de hoje, ele é de 2022. E ele mostra que 75% dos clientes estão dispostos a pagar mais, a gente está falando de grana, para ter um atendimento especializado, um atendimento do jeito que ele quer, do que pagar menos e talvez não ser bem atendido. E mais do que isso, 50% dos consumidores afirmam que eles preferem mudar de fornecedor, de player, de concorrente, se isso significar que eles forem bem atendidos. Então você pode estar perdendo não só uma oportunidade, mas você também pode perder o seu cliente que está dentro da sua base. Não sei vocês, gente, mas sou uma grande fã de café. E aí, por exemplo, se tem uma cafeteria muito chique, muito hypada, e que quando eu chego no atendimento não é do jeito que eu esperava, eu prefiro ir para a cafeteria, para a padoca da esquina, tomar um café passado ali e ser bem atendida do que necessariamente estar num super ambiente e não ser bem atendida. Eu acho que a gente consegue replicar isso para várias áreas da nossa vida, como consumidor, mas também como gerentes, empresários. Acho que isso é quase um mantra, né? Com certeza, até porque é o que a gente sempre fala, né? É nosso suado dinheiro. Então, a gente vai investir, a gente quer ser bem atendido, a dor de cabeça que pode dar, assim, você já tá gastando, então o negócio É aquilo que tô pagando, né? Tô pagando! E você, Tomás, também concorda com isso? Concordo plenamente. Eu prefiro muitas vezes pagar um pouco mais caro e ser bem atendido. Hoje eu percebo que os consumidores eles querem não só o produto, mas eles querem ter uma boa experiência durante a compra e durante o uso do produto também, não é só no momento da compra. Sim. E é sobre esse contexto mesmo que a gente quer abordar aqui, trazer essa ótica. Eu queria até começar fazendo uma pergunta para você, Ivan, pode ser? Claro, sempre. Tá bom. Dentro desse contexto, né, a gente falou um atendimento desorganizado, como isso pode impactar o faturamento da sua empresa ou impactar a sua empresa. Essa relação entre o atendimento e o faturamento, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como você percebe essa relação entre faturamento e atendimento na empresa? Sem dúvida. Bom, eu acho que assim, desorganização em qualquer ponto da nossa vida, e ainda mais numa empresa, né, ela impacta demais. E num ponto tão sensível que é o atendimento, pode afetar diversas coisas. E o final de tudo é o faturamento, né, que é o que a empresa realmente trabalha para trazer, certo? Então vamos lá, um atendimento desorganizado. O que é desorganização, basicamente? Por exemplo, retrabalho é desorganização, certo? Então, quando você precisa tem processos, né, que você não tem um processo bem definido, resolutivo, e você precisa, por muitas vezes, fazer diversos contatos com o seu cliente para chegar numa resolução, você teve uma perca de eficiência muito grande.
Então, empresas são movidas por pessoas. Pessoas, normalmente, é o maior custo dentro de uma empresa, principalmente de serviço, tá? Está relacionado a pessoas. Indústria é um pouco diferente, tá? Mas empresas de serviço, principalmente, a maior parte do custo de operação da empresa. São pessoas. Então, se você tem uma pessoa que ela está levando 30, 40, 50% mais tempo, né, para resolver uma demanda, para resolver um problema, resolver um atendimento, isso com certeza vai refletir diretamente no seu faturamento, certo? E não só, correto? Por exemplo, também, vendas, né? Quanto mais eficiente seu processo de vendas, você atinge o objetivo final, que é o quê? Transformar aquele lead, né, ou seja, aquela possível oportunidade em um cliente, quanto mais eficiente, menor seu CAC. Ou seja, o custo de aquisição do seu cliente, né, quanto mais tempo fica na mão de uma área, na mão de uma pessoa, trafegando dentro das suas empresas, dos seus processos, mais custoso é isso também. Verdade. Ou seja, não é só o que você ganha, é o que você evita de perder. Tá? Com um processo de atendimento bem estruturado. Tá? Então, assim, Tomás, eu poderia ficar aqui devagando e trazendo um monte de exemplos negativos e positivos. Tá? Eu queria falar um pouco mais sobre isso, porque, de fato, é o ponto central aqui. Eu mesmo comentei, o atendimento ele é fundamental na escolha de um produto. Vou dar um exemplo aqui da escola da minha filha. Se eu... no momento da matrícula, tivesse sido mal atendido, tivesse passado por um atendimento ruim ali, não importa se a escola tem melhor estrutura, melhor material didático, eu ia ignorar isso e ia procurar um concorrente, provavelmente, né? Então, o faturamento e o atendimento, eles estão extremamente relacionados. E, trazendo o outro lado, se eu tivesse sido bem atendido, talvez eu estaria até disposto a pagar mais e colocar minha filha lá do que procurar uma outra instituição semelhante onde eu não tivesse tido uma boa experiência no atendimento. E aí, Ivan, você é o CEO do Milvus, que é uma solução de SaaS. Eu queria aproveitar essa experiência sua nesse segmento. No segmento de SaaS, tem uma relação muito forte do tempo de permanência do cliente, porque é uma assinatura, tem uma venda que a gente chama de venda recorrente acontecendo ali. Então, dentro dessa ótica de SaaS, como que fica essa relação do atendimento com o faturamento? Bom, primeiro só para desmistificar o que é SaaS, né? Para quem está assistindo aí, às vezes não sabe, né? Verdade. Então, é basicamente é uma venda de sistema como serviço, certo? No final, o sistema não é um produto, tá? Ele é um serviço comercializado de forma recorrente mensal. Tá? Então, basicamente, eu vendo a licença de uso do meu sistema. Tá? Então, é um sistema desenvolvido dentro da própria Milvus. Tá? Então, a gente tem time de desenvolvimento e tudo mais, para criar as funcionalidades, tá bom? Que vai entregar para o nosso cliente, né, uma ferramenta incrível para pilotar desde o atendimento, gerenciar demandas e tudo mais. E como funciona o modus operandi de uma empresa SaaS, né? Então, dito isso, venda recorrente, eu tenho um contrato recorrente com ele, certo? Então, um fator importante para observar, cada cliente que eu trouxe, certo? Que a minha área de marketing trouxe e minha área comercial fez aquela venda consultiva, porque, gente, é um produto complexo, certo? Cada possível cliente vem com uma demanda, vem com uma necessidade, e às vezes a gente tem que, na verdade, construir junto com ele uma solução. Sim, tá? Isso tem um custo. Com certeza. E o produto tem que ser adaptável também, né? Dentro das suas possibilidades, sim, tá? E às vezes não é nem a adaptação do produto, mas sim do cliente ao produto, porque o cliente pode vir com vários vícios também. Então tem uma negociação, gente. Realmente, e não só de preço. Antigamente, quando você fala de produto, basicamente você está negociando o preço. O produto está lá, aquilo, certo? Só que software é um negocinho um pouco mais complexo, certo? Então, meu CAC não é baixo, tá? Meu CAC é muito alto. Para cada cliente que eu coloco dentro da empresa, tá? É em torno de 4.500 a 5.000. Então, é claro, isso flutua pelo negócio, pela empresa, pelo produto, por tudo mais, tá? Não é um padrão de SaaS isso, tá? Mas é um padrão meu, da Milvus, tá? E aí, o que acontece? Para mim pagar esse CAC, certo?
eu preciso ter essa mensalidade, correto? Qual é a média de mensalidade que eu vendo, certo? Então, vamos imaginar, tá? Que minha média de mensalidade é R$500, correto? Então, vamos lá, se é R$5.000 o meu CAC, correto? R$500 minha mensalidade. Se esse cliente cancelar comigo em menos de 10 meses, gente, o que aconteceu? Eu paguei... Prejuízo. Prejuízo, né? Eu não consegui nem pagar o custo que eu tive para adquirir ele. Vocês entenderam? Então, assim, quanto mais tempo no meu modelo de negócio eu manter o relacionamento com ele permanecer sendo meu cliente, tá? E tudo mais eu vou ter de rentabilidade, correto? Porque eu só vou ter rentabilidade a partir do 10º mês. Então, assim, acaba que o investimento no atendimento ele é importante para reter porque é o ponto de contato, né? Então, a experiência do usuário como um todo, Paulo, tá? Porque no meu processo, de novo, vou trazer minha empresa de novo aqui para o palco, tá? Faço um processo de venda sensacional, convenço o cliente, né? Ele viu que tem a necessidade mesmo do produto, na implementação eu peco. Ou seja, no processo, que é um dos processos mais críticos, é a implementação, tá? Porque você está mudando a maneira que ele faz, né? Você está trazendo uma outra ferramenta, ele costumava usar outras, às vezes ferramenta própria, às vezes não tinha ferramenta nenhuma. Às vezes uma planilha, né? Planilhas é a principal ferramenta hoje de uma empresa, são planilhas, né? Então, você está gerando um desconforto nesse processo de mudança. Então, nesse momento, você tem que ser muito estratégico, estar mais próximo possível do seu cliente, ter uma comunicação muito alinhada e um atendimento excepcional, porque ali acontece muita ruptura. Tá? E aí a gente vai criando alguns baldes furados dentro da empresa, né, Tomás? Sim. E aí o que acontece? A gente vai entrar mais nesse detalhe, galera, mas esses baldes furados vão sugando o seu faturamento. Toda empresa tem um balde furado. Toda. Aqui nós estamos falando de vendas e pós-vendas. O atendimento ele pode acontecer na venda, na verdade ele começa na venda, mas depois que a pessoa se torna seu cliente, você é atendido aí por um time de pós-vendas. E a responsabilidade desse time é manter você. Como o Ivan falou, se perder esse cliente num período menor do que 10 meses, nesse exemplo, a empresa fica no prejuízo. Então, olha a responsabilidade, né, do time. Manter o relacionamento durante 10 meses ali, pelo menos, né, para que a empresa comece a ter lucro. Para empatar, lucro. né? Para empatar. E é uma percepção que muitas vezes ela acaba sendo sutil, né? É realmente uma virada de chave. E aí eu queria entender com você, Ivan, como empresário mesmo, em que momento que você percebeu que essa era uma das partes mais importantes ali de ter um negócio, de realmente sustentar esse cliente, de entender que o atendimento ele não para na hora que você converteu aquele lead, né? Como a gente fala muito em linguagem técnica. Mas que ter esse relacionamento com ele, do pré ao pós, seja saque, seja toda essa questão, que momento houve essa virada de chave da importância do investimento nisso? Quando eu comecei a perder. Infelizmente. Com certeza, né? A gente só se move muitas vezes, tá, gente? Porque tudo isso que eu tô falando veio com experiência, tá? Veio com realmente eu senti na pele tudo isso, tá? Então, quando eu comecei a perceber esses furos nesse balde que a gente tá falando aqui, eu comecei a perder clientes. Então, eu estava já mensurando, na verdade, eu nem mensurava, tá? A minha taxa de churn, que é bem importante, né? Ou seja, eu tenho um contrato recorrente, eu trago 10, perco 10, minha empresa não está crescendo, certo? Eu trago 10, perco 20, eu estou diminuindo minha base, correto? Então, quando eu percebi que a minha taxa de cancelamento sobre a base estava aumentando, eu percebi um movimento na minha base de cliente de insatisfação. Agora, qual era a insatisfação? Não sei. Tem que olhar para dentro, né? Isso. Aí, de novo, né? Você tem que estruturar processos, né? Você tem que utilizar ferramentas e sistemas para te entregar a realidade. Entendeu? Para te entregar os indicadores, né? Os reloginhos que você vai olhar, você vai falar, aqui está o furinho do balde, deixa eu tampar esse furinho. Entendeu? Porque quando o seu cliente, você pegou ele já insatisfeito, é muito mais trabalhoso. É muito difícil reverter, gente. É delicado. Você vai, às vezes, colocar 5, 6 vezes mais esforço do que se você pegasse o que a gente sempre fala, o começo da onda, você começa a perceber a tendência. Só que ainda é melhor reter do que perder e você adquirir um outro. Ainda é mais barato, tá? Com certeza. Então, se você precisar fazer, no meu caso, tá? Eu faço um processo de reimplementação.
é mais barato do que eu pagar o CAC inteiro, gente. Com certeza. Entendeu? Eu Nossa. prefiro colocar um especialista no lado da empresa durante 10, 15 horas e fazer todo um processo de análise e readequação do produto à realidade dele, e entregar de novo o valor que eu já deveria ter entregue muitas vezes. E às vezes, tá, gente, não tá questão de achar culpado, tá? É uma relação de dois lados, tá? Às vezes a peça que contratou também não tá lá na outra empresa. Só que não cabe achar culpado nessa hora. Cabe resolver o problema. Tá? Exatamente. Então, é melhor do que readquirir um cliente, ou seja, não readquirir, mas adquirir um novo cliente, é sustentar o que você tem. Tem um ditado que eu gosto que diz que cliente de novo é melhor do que cliente novo. Porque quando você está Ótimo. procurando um cliente, né, assim, teoricamente, pensando no marketing, você está nadando num universo onde não é tão assertivo. Quando você já tem o cliente, ele já precisa, você sabe que ele precisa da tua solução, já está muito mais E dentro, você né? passa por aquele primeiro processo. E aquele primeiro processo, que é o quê? No meu caso, é a implementação. Ele é tipo, sabe, avião, de novo. Vou trazer a aviação de novo, gente. Uhum. A maioria dos acidentes acontece no pouso e na decolagem. É o processo mais crítico quando você assume um relacionamento com seu cliente. No meu caso, é a implementação. Porque pode gerar muito desconforto. Então, a partir do momento que eu passo desse processo, ou seja, eu entrei ali no voo de cruzeiro, que se fala, o meu risco diminui muito de cancelamento. Entendeu? Ele já aceitou a plataforma como ela é, o meu serviço como ele é, tá? Ele já entendeu o que é a minha entrega, ele aceitou aquilo. Então entrou em voo de cruzeiro. Ali eu preciso de menos esforço para manter ele ali. Vocês estão entendendo? Talvez um jogo de ceder do lado dele, né? De se adaptar realmente à plataforma. A plataforma também entender as necessidades, porque muitas vezes a gente acha que super está suprindo a necessidade de um cliente e, na verdade, nem ele sabe o que ele precisa, né? Sem dúvida. E aí, esse jogo de adaptação, ele precisa acontecer. E até uma provocação para você, empresário. Você tá de olho nisso? Você tá de olho nos seus processos? Os seus processos de atendimento, eles não começam só no pré-venda. Eles continuam acontecendo na implantação, no acompanhamento desse cliente. E aí, você tá de olho nisso? No pós-venda do seu produto. Sem querer te colocar em maus lençóis, eu sei que sua experiência é dentro, né, do mundo de venda de serviço, mas você conseguiria trazer pra gente um exemplo, por exemplo? De produto? Claro, produto. sem dúvida. Na verdade, assim, minha experiência mas eu vivo muito a experiência dos meus clientes, tá, gente? Então, sim, eu falo muito com empresas de venda de produto, ou seja, a venda eventual, que a gente chama, que é aquela venda que acontece de preferência com o mesmo cliente, porque entra no mesmo problema, tá, gente? Para você impactar um cliente, para comprar o seu produto, você usou marketing, tá? Você teve que pagar uma plataforma para fazer todo o processo. Você teve gastos com cobrança e diversos gastos que vão entrando nessa sequência até ele adquirir seu produto, certo? Esse é seu CAC. Então, para cada produto que tu vende, se você vende um produto, você teve um custo de 5 mil por mês ali, vai. Sua área de ads você gastou 3 mil. Ó, meu time de venda ficou ali mais 3 mil, 6 mil. Eu tenho aluguel, eu tenho infraestrutura, eu tenho tudo isso que eu tento atribuir caixinhas, né, de custo para cada coisa dessa. Quando você soma tudo isso, você vendeu apenas um produto, o que aconteceu? Todo esse custo está relacionado a apenas uma venda. Ou seja, é assim que basicamente você calcula seu CAC, inclusive, tá? Então é a quantidade de vendas que você fez e a quantidade de custo que você teve dividido pela quantidade de vendas, tá? Então, só voltando para a pergunta que eu perdi aqui, ó, o fio da meada, gente. Um exemplo de um cliente, né? Isso, exemplo do produto. Então, esse cliente de produto, ele precisa ter vendas recorrentes em cima do mesmo cliente, tá? Então, o que é sucesso na recorrência? É a venda para o mesmo cliente. Eu já impactei ele com a minha marca, com a minha brand, né? Ou seja, ele já me conhece como empresa e ele sabe que pode contar comigo para ter uma boa experiência de compra em cima do leque de produtos que eu forneço, tá? Então, é claro, às vezes você vende um produto que não é uma recorrência de compra, é um produto muito caro, tá? Então, por exemplo, eu só vendo televisão. Quantas televisões você compra por ano? Vai, gente, você compra uma a cada 5 anos e reza para
ser 6, 7, 8, né? Dependendo do seu produto, vai ficando cada vez mais nichado, né? Eu só vendo uma TV de 60 polegadas. Quantas pessoas têm dinheiro para comprar uma TV de 60 Justamente. polegadas o tempo todo, né? Então, quando você é muito especializado, né? Claro que a sua recorrência de venda sobre o mesmo cliente é diferente, tá? Então, de novo, cada negócio tem suas métricas, certo? De tempo, de tudo. Então, mas, por exemplo, venda de roupa. Sei lá, uma frequência para a sua empresa. Como saber isso? Tem a seu histórico, né? Tem a visão de passado. Então, qual é a frequência que, por exemplo, a Ludmilla compra dentro da minha loja? 3 meses, 5 meses? meses? Roupa várias vezes, hein? Justamente. Então. Muito bom. Deixa eu aproveitar o exemplo que eu dei da escola, da minha filha, que eu acho que cabe aqui, não é SaaS, né, mas é recorrência, porque a tendência é que ela estude na mesma escola, né, ela está entrando no primeiro ano, nem sei como é que chama agora, pré-escolar, e ela tende a ficar até o final. Né? Então, são anos ali dentro da mesma instituição de ensino, vai depender do quê? Do relacionamento, se eu vou estar contente ou não com a instituição. Claro que a vida acontece, você muda de cidade, você pode mudar, mas se tudo ocorrer bem, se a entrega do produto estiver alinhada com a minha expectativa, se o atendimento, se eu não me frustrar no meio do processo, a tendência é que eu fique até o final lá dentro. E outra lição que eu acho importante, né, que o Ivan trouxe aqui, é que você manter o foco no cliente, muitas vezes não significa que você vai ter um lucro na primeira compra que o cliente fizer. Mesmo exemplo aqui da escola, todos os meses eu preciso dispor de uma mensalidade. Então a escola teve um custo de aquisição para conseguir essa matrícula. E foi alto. Investiu lá em mídias, né, em anúncios, em divulgação, né, na equipe de vendas, em descontos. Às vezes ela me deu um incentivo para eu entrar e ela vai recuperar isso nesse decorrer, nesse tempo, num ano, de repente no segundo ano é que ela começa a ter lucro. Então, é um ótimo exemplo, né, para a gente ter essa relação de atendimento com faturamento. Eu sei quem tem Nubank aqui, por exemplo, mas, por exemplo, aquele CDB de 200%, sabe? Que parece, nossa, CDB tá me dando aqui dinheiro, né? E, vai lá. Gente, não é bem vai assim, lá. Né? Ele justamente, e quando você indica, muitas vezes eles fazem campanhas assim, gente, ele tá pagando parte do CAC por uma indicação, entendeu? Então, tá na conta dele. Ele não é bonzinho, ele não tá dando dinheiro para ninguém, sabe? Só que ele está trazendo o cliente de uma forma muito mais barata. E esses 200% é muito barato para ele. Então, as empresas usam muito essa estratégia para diminuir o custo de aquisição. Tá? E a retenção também, é claro, né? Porque você fideliza pelo serviço, como o Tomás falou. Então, mesmo que chegue outra escola hoje oferecendo um custo inferior para ele, contanto que não seja metade, eu acho, né? Você nem avalia. Sim. Você fala, tem várias coisas em jogo. Aqui, tem um relacionamento com a escola em jogo, eu sei o tipo de serviço que eles já fornecem, a qualidade, tem a experiência da minha filha, que é muito importante. Então, não é 20% de desconto que vai mudar a minha opinião. Uhum. Muito Com bom. certeza. O que vocês acham? Quero me aprofundar mais no assunto. Tem outra pergunta aqui. Mas antes, quero pedir para você que está acompanhando aqui a deixar o seu comentário, interagir com a gente. Ficou claro? Se ficou claro, se você está comigo até aqui, comenta aí balde furado, que é o que o Ivan trouxe, e aí eu vou saber que você chegou até aqui no vídeo, né? E o nosso time vai responder as dúvidas nos comentários, então interage com a gente, participe, compartilhe também com seus conhecidos, né? Vamos levar esse conteúdo para mais longe, para mais pessoas e empresas que precisam profissionalizar o seu atendimento, tá bom? A gente está contando com você, hein? É isso aí. Bom, ainda dentro desse assunto de um atendimento desorganizado, como que a gente pode perceber um impacto negativo? Quais são os impactos negativos que as empresas e as áreas de atendimento percebem quando tem um atendimento desorganizado, Ivan? Claro. Primeiro, assim, tem 2 métricas básicas a serem utilizadas, tá? Que é o TMA e TME. O que são eles, tá? TME é o tempo médio de espera, tá? Ou seja, quanto tempo o seu cliente demora para ser atendido a partir do momento que ele levanta a mão, ou que ele entra em contato contigo, né? Ou seja, ou é aquela URA do banco que você fica 1 hora tentando falar com alguém, Uhum.
ou é aquele atendimento que você manda uma mensagem e você efetivamente já tem um oi e sai conversando. Nem que seja uma mensagem automática, né? Mas aí que tá, né? Muitos também colocam essas mensagens automáticas para ganhar tempo, né? Dosar o volume e até às vezes fazer o cliente desistir, dependendo do segmento, né, gente? Então, desiste aí, briga com o bot aí, entendeu? Depois, quando você se enfesar, você vai ter que ligar, ou sei lá, vai para algum outro canal. E tem empresas, né, hoje em dia, né, gente, que nem o canal telefônico existe mais. Não sei. Vocês já perceberam isso, né? Justamente porque muitos fazem redução de custo e tudo mais, né? Então, ele prefere que o cliente dele sofra do que abrir um canal mais eficiente e mais custoso. Mas voltando aqui para o TMA, TME, certo? Sim. TME, tempo médio de espera, TMA, tempo médio de atendimento, certo? Você toma nota, hein? Anota aí as definições. E o que é o tempo médio de atendimento, tá? É para aquela demanda, né? Ou seja, do momento que você atende, na verdade, que você fala esse oi para o cliente, até o momento que você realmente resolve a solicitação dele, certo? Então, quando essas métricas fogem ao padrão, você está tendo alguns gargalos, ou talvez pelo aumento de volume, ou alguma mudança no seu serviço, na comercialização, alguma coisa mudou, gente, você entendeu? E aí você precisa, se for aumento de volume, certo? Ou seja, nada mudou, eu estou identificando aqui, eu estou com os mesmos tempos de atendimento, só que aumentou, em vez de ter 10 solicitações por dia, eu comecei a ter 20, você entendeu? Então tá na hora de colocar mais gente? Pode ser, tá? Mas não necessariamente. É o exercício de detetive. Você tem que investigar. E é uma postura, assim, até quando a gente estava falando um pouco do CAC, não querendo fugir a pergunta, mas é uma postura bem proativa, né? Que, assim, acho que tem bastante gente, empresários, gestores, em vários momentos da carreira, e para mim, que sou um pouco mais nova que vocês, não é tão óbvio isso para mim. Então, ter essa postura de, por exemplo, TME, ir atrás da tua própria operação para ver qual ponta solta que tá. Mas eu vou trazer um exemplo aqui que o TMA e TME, certo? Ele vai refletindo ali o comportamento do seu time, do seu processo, né? Desempenhando todo o que você acredita como um atendimento. A troca de pessoas, ou seja, você tiver troca de time muito rápido, pode afetar o quê? O treinamento do time, a eficiência do time, certo? Se você tem pessoas, seus clientes estão te dando feedback de, eu prefiro sempre ser atendido pela Paula, quer dizer que o resto do seu time está sendo desqualificado, falta treinamento, ou às vezes você não está com uma pessoa certa, tá? Avalia isso. Outro ponto também, né? No meu caso, já aconteceu isso, tá? Então, eu comercializo o meu sistema. Uma vez a gente subiu uma feature dentro do sistema que começou a me gerar demanda de dúvida. Não estava claro como funcionava. Aí todo mundo queria usar aquela feature e batia no meu canal de atendimento falando, olha, o que eu faço aqui? Como eu configuro isso? Eu estava gerando demanda para mim mesmo, gente. Sim. Você entendeu? E como eu identifiquei isso? Não só pelo TMA, TME, porque aumentou meu volume, consequentemente aumentou meu tempo de espera, porque o meu time era o mesmo para aumentar o maior volume. Então, consequentemente, começaram a esperar mais. O meu TMA foi impactado por quê? Um atendente que tem uma média de 3 atendimentos simultâneos, ele estava com 4, 5, ou seja, claro que ele vai demorar mais para atender até o final, certo? E também o volume de solicitação e por tipo de solicitação. Eu mensuro o que é dúvida, o que é reclamação, o que é solicitação, eu mensuro tudo isso. Então, quando eu tenho uma mudança nesses indicadores quantitativos, eu também percebo o que eu mudei para mudar o comportamento? Porque ele não muda do dia para a noite. Você está entendendo? Ele é gradual. E no final do dia, o atendimento te dá muito, falando como dono de empresa, né? O atendimento te dá muitos dados para uma tomada de decisão mais assertiva. Às vezes você está pensando em gastar um mega dinheiro para fazer uma mudança, uma alteração, e na verdade é uma questão muito pequenininha que um pequeno ajuste já faria toda a diferença. Toda a diferença. Então, ter esses dados em estoque, você conhecer o seu negócio, você tá dentro realmente daquilo, vai só dar uma diferença no final do dia, né? Com certeza. Eu tô aprendendo muito aqui, já aprendi coisas novas, tempo médio de atendimento, tempo médio de espera, que são duas coisas diferentes. Inclusive, gente, eu acho que a gente deveria criar um episódio só com essa temática aqui, para falar mais sobre esse assunto de tão interessante que é. Mas, como você falou,
são os dados do atendimento, eles trazem muita informação para ajudar na tomada de decisão. Então, a gente está falando aqui de entender se está demorando ou não. Não necessariamente um atendimento longo quer dizer que é um atendimento problemático. Acho que o importante é um atendimento que ele é resolutivo, como o Ivan falou. Mas um ponto fundamental é ter sensibilidade, de olhar para os dados, entender, interpretar esses dados e agir em cima de tudo isso, né? Não é verdade? Eu queria destacar aqui, aproveitar e destacar o outro ponto da balança, que mostra. Talvez você que não tem essa visão ainda, não tem esses dados, isso vai ajudar você a perceber que seu atendimento, de repente, está desorganizado, como a gente está falando. Então, realmente eu acho que o meu atendimento está desorganizado, porque eu não tenho nada disso que vocês estão falando. Eu não sei qual é o meu tempo médio de atendimento. Vai precisar colocar legenda aqui. Eu não tenho essas informações, CAC, essas coisas, nunca parei para pensar sobre isso. Mas, mesmo assim, tem um outro termômetro, que é o quê? Quando o cliente não consegue resolver a reclamação ou a solicitação dele, ele vai para a rede social, ele começa a comentar, ser um detrator da sua marca. Hoje, as avaliações são muito importantes. Você passa pela avaliação do Google ali para ver o comentário. Você mesmo, né, Lud, comentou que você gosta de comprar roupa lá no online e, mais do que o anúncio, você lê os comentários para ver o que as pessoas estão falando, porque são as pessoas que receberam o produto que você comprou, e aí, olha, realmente esse vestido, o tecido é transparente ou não é, exato. Mas esse que você comentou de ter essa temperatura, por exemplo, em avaliação de Google, em rede social, para empresários, né, que só vão usar isso como temperatura, é o que a gente comentou. A pessoa, talvez, se ela vai para um Reclame Aqui, ela já está bem quente, né? Reclame Aqui é outro indicador. Seu cliente, talvez, então, essas métricas são meio que... o final já, gente. Já é o final Exato, do relacionamento. Quando você tem essas métricas, você consegue mexer nos teus pauzinhos internos, às vezes, para segurar ele, né? Então, de fato. Mas se é o seu caso, se você ainda não tem essas métricas, fica com a gente. Esse podcast tem muita resposta para você. Muito bom. E o volume, que eu queria destacar isso, é muito simples de entender. O negócio complica quando começa a ter volume. Então, uma coisa é atender 10, 20 clientes todos os dias. Outra coisa é você atender 200, 500 clientes todos os dias. E aí? O que eu faço? Aumento o número de pessoas? Como que eu resolvo essa situação? Ou contrato uma plataforma. quanto tempo vou levar para atender toda essa demanda? Aí começam a surgir esses sinais. Não é verdade? Com certeza. Pode falar, Paula. Não, eu ia aproveitar, assim, a gente passou por TMA, TME, mas, assim, se fosse para você dar dicas para alguém na cadeira, acho que mais de gestão, ou até de empresário mesmo, você tem essa vivência, de quais indicadores ou quais sinais, né? Indicadores a gente fala algo mais técnico, mas sinais são sutilezas, tipo o Reclame Aqui, as redes sociais, quais que você... Nem sutileza, tá? Eu não colocaria como sutileza porque ali é bem Acho direto. Que é fumaça mesmo. Ali não, ali o Reclame Aqui já é fogo, tá, gente? Já é fogo. O negócio tá alarmado mesmo. Fumaça são esses indicadores sutis que você pega a tendência, tá? Então é isso, fumaça, né? Ou seja, você percebeu que mudou o comportamento e você tá tendo sim uns feedbacks negativos. Gente, o principal canal de feedback é uma avaliação após o atendimento, tá? Então, pesquisas de NPS após cada atendimento seu vai o quê? Permitir que você classifique a qualidade do seu time, a qualidade do agente de atendimento, tá? E até cruzar em cima de qual tipo de demanda está sendo bem atendido ou não, porque às vezes falta treinamento. Entendeu? Às vezes tem ponta solta ali. Você não está sendo claro ou específico totalmente, dando autonomia para o seu time resolver aquilo. Então, às vezes vai ter um processo, sabe? O mais perto da linha A ao B é uma linha reta, né, gente? Tem muito processo, dá muita volta. Entendeu? Coloca hierarquia, aprovação, coloca uma série de coisas, uma série de burocracias para chegar na resolução e no final o prazo do seu cliente, a resolutividade que a gente tanto fala aqui, é afetado. Entendeu? Satisfação vai lá para baixo. Seu NPS, mas aí que tá.
Se você não está resolvendo, você vai ter essa pesquisa de NPS mostrando para você em tempo real, entendeu? Então, se o seu comercial está se comunicando ali, tá vindo aquele 3 estrelas, né? Não 5 estrelas, como a gente quer aqui, mas tá vindo aquele 3, 4 estrelas, né, de avaliação, estabeleça o que é bom para você como empresa. É claro, o 5 é bom, é o excelente. Claro que a gente quer todo mundo estar em 5, certo, gente? Mas, olha, de verdade, não conheço empresa que é 5. Sabe por quê? Porque sempre está mudando, está tudo em transformação, você entendeu? Então, ele é 5 hoje para esse cliente e amanhã pode não ser mais, gente, você entendeu? Então, é normal, tá? Ter alguém dando uma opinião contrária que talvez está abrindo uma tendência. Sim. Entendeu? E amanhã essa opinião começa a se refletir com mais intensidade. Aí sim você tem que mexer os pauzinhos e dar o próximo passo. Posso confessar? Vai. Vou confessar. Aqui é um lugar seguro, pode abrir seu coração, Tomás. Eu gosto, eu uso as avaliações, como você, né? Só que eu gosto de ler os comentários negativos. Como o Ivan falou, 100% de comentários positivos, impossível ter. Toda empresa tem comentários negativos. Pra fazer isso, então, né? normalmente, você entra lá, tem 4.5, 4.6, uma nota ótima. Aí tem lá os comentários que são positivos e os negativos. A maioria é positivo, mas tem os negativos. Eu vou sempre pelos negativos, são mais sinceros. Os positivos tem, lógico, são ótimos, mas normalmente eles... Pesado, né? Muita gente falando assim, de uma forma superficial, fazendo a avaliação de uma forma superficial. Agora, a pessoa que tem um problema, ela detalha, ela faz um textão, né? ela descreve o negócio. Lógico, tem que usar a moderação para Bom senso. Entender o contexto do comentário ali, mas eu leio, de verdade, são os comentários negativos. Exatamente. E pensando um pouquinho no que o Ivan falou, né, sobre a gente sempre ter um agente operador, tá ali do outro lado, e também é um momento de desenvolvimento da sua empresa, né? Eu vejo que muitas vezes alguns empresários perdem tempo, qualidade e avaliações positivas porque ele tá dentro daquele contexto de isso aqui é bom, isso aqui funciona, e rejeite a novidade e abrace, né, os bons costumes. E aí eu penso que, assim, às vezes você está investindo em uma ferramenta, em uma plataforma que deixa ali aquele processo mais automatizado, facilite a chegada dos tickets, a chegada das interações. Eu vejo que isso seria, assim, um divisor de águas na vida de várias empresas, sabe? E aí existe esse contraponto, né, de vou investir numa plataforma, vou poupar os meus funcionários, e existe esse balanceamento, né? E aí eu queria ver na sua visão mesmo, que você é um CEO de uma empresa de atendimento. Em que momento... Presta atendimento. Também. Em que momento a gente tem que realmente fazer essa subida de nível, sabe? Que a gente tem que falar assim, olha, meus funcionários são incríveis, eles são ótimos atendentes, mas eu preciso que essa interação seja mais simples, né? Eu acho que assim, a empresa não é baseado... se você fica só na confiança, uma hora você vai cair do cavalo, tá? Então, confiar em todos os seus funcionários, né? Todas essas coisas. Gente, basicamente assim, quando você atinge um tamanho e você vai expandindo o time, não existe isso. A empresa precisa ter pé no chão, tá? E uma ferramenta, é claro, quando você precisa de uma ferramenta, tá? É claro, do momento zero da criação da empresa, uma ferramenta vai jogar contra? Não, gente. É claro, se você operacionalizar toda uma ferramenta, às vezes sim, tá? Então vai onerar muitos processos, vai deixar ele pesado, digamos assim. Mas a partir do momento que você tem um time para ser gerenciado, ou seja, você tem mais de uma pessoa utilizando e trafegando os seus canais de atendimento, você precisa ter visão como empresário, como gestor. E não adianta, planilha, essas coisas são falhos, porque os dados são alimentados por pessoas. Então, se ele quiser burlar o processo, se ele quiser te entregar uma visão mentirosa, sabe aquele funcionário preguiçoso? O funcionário preguiçoso que faz o gestor se mexer, gente, de verdade. Porque toda hora ele tem que fechar aquela portinha que aquele funcionário explora, sabe? Toda hora ele tem que ficar esperto e duvidando, né? É basicamente assim, né? O funcionário fala que trabalha, o dono finge que acredita, mas tá lá olhando. Você entendeu? Então, um sistema, tá? Ele, não digo que é a prova de falhas, tá, gente? Mas ele cerca muito bem o caminho do processo. Ele torna o processo colaborativo. Colaborativo,
Ele te apoia, por exemplo, no direcionamento das atividades. Então, vamos falar um pouquinho aqui. Eu vou trazer o Milvus aqui, né, gente? Que é o sistema que eu mais Não conheço. tem porque como eu não participei. puxar a brasa para sua sardinha, né? É claro, né? Vocês já sabiam que eu ia fazer isso. Então, por exemplo, com o Milvus, você consegue desde aferir a quantidade de solicitações, né, vindo de determinados canais, desde o WhatsApp, telefone, chat, e-mail, tudo isso, todos esses canais são conectados na plataforma, tá? Por isso que ele se chama, inclusive, plataforma Omnichannel, tá? Então, você conectando todos esses canais, os seus agentes, eles vão operar independente de qual canal que vem a demanda dentro da plataforma. Então, você consegue mensurar desde solicitante a tipo de solicitação e ao trabalho do agente, né? Ou seja, em horas, em quantidade, você consegue mensurar em um único ponto. Você não tem que ir lá abrir o sistema de telefonia e ver o que o Tomás estava fazendo. Você não tem que ir... Como você monitora um e-mail e quantos... Não tem como monitorar um e-mail, na boa, gente. Então, como você monitora o WhatsApp da empresa e quantas interações e qual foi o tempo de interação do Tomás com os clientes? Exato. Não dá, gente, não dá. Entendeu? Então, uma plataforma é muito importante para te dar esses números para você parar de achismo, para você parar de sempre... eu acho que, eu sinto que, sabe? Essas coisas não guiam a empresa, tá? Verdade. Às vezes o gestor, ele tem medo de dar esse passo porque ele acha que ele vai perder dinheiro, né? E não mas só, na verdade mas ele já acha tá... que é muito complexo, sabe? Ele acha que essa migração é complexo. Então, é basicamente assim, eu sempre fiz assim, vou continuar fazendo assim. Mas, gente, tem horas, tem momentos que é melhor você parar de olhar como você faz e reescrever tudo. Uhum. Você entendeu? Agora, com a nova tecnologia, com tudo que eu conheço ou com tudo que eu vou buscar conhecer, como eu reescrevo tudo isso? Como eu refaço tudo isso? Para de fazer puxadinho. Puxadinho, gente, uma hora cai. Uhum. Você entendeu? Então, começa a fazer um processo de novo, sabe? Aquele negócio de vai suportar 10 ou vai suportar 1000? Então, faça processos assim. Maravilha. E eu acho que a gente também tem mais alguns questionamentos, né, Paulinha? É isso mesmo. Então, dentro de tudo isso que a gente falou sobre a relação, né, entre investir num bom atendimento e a relação disso com o faturamento, qual dica que você daria para os gestores, por onde eles podem começar e como eles podem fazer para chegar em um atendimento 5 estrelas? Então, para você, gestor de atendimento, suas métricas têm que estar na ponta da língua, tá? TMA, TME é o básico do básico, tá? Então, tem que saber isso. E outra coisa, use tecnologia, use sistemas para te apoiar nisso. Uhum. Não tem que gostar, mas, gente, tá aí para ser usado, tá? Então, pegue ferramentas. Se você tem um time a ser gerenciado, não fica no escuro, tá? Então, traga claridade, né? Traga essa luz para dentro da sua operação para você desmistificar tudo o que está acontecendo. Sai do achismo. Sua empresa não pode trafegar em cima do acho, tá? Então, atendimento, fatie suas demandas, entenda o papel de cada agente seu em cima do todo e também para onde está indo, né, o seu atendimento. Se está indo para um atendimento excelente, de qualidade, ou se ele está perdendo qualidade a cada dia. Identifique esses fatores em cima das suas métricas. Basicamente isso, Paulo. Simples, né? Muito bom, muito bom. Perfeito. O resumo é, para de perder dinheiro, que provavelmente você já está perdendo. Investimos numa plataforma, não é perder dinheiro, gente. É Não saber é. aplicá-lo da melhor forma, né? E só para fechar, gente, perder dinheiro de verdade, o que é dentro de uma empresa, tá? Ó, trazendo de novo o cenário de serviço, tá? Pessoas é um dos maiores bens da empresa. A ineficiência é de o maior pessoas é o maior custo. Não é o aluguel, não é a eletricidade, não é nada disso, tá? Mas a ineficiência, o retrabalho, a falta de direção, né? Então, a falta de você saber tudo isso sim é um grande custo. Com certeza. Porque isso se acumula. Conforme sua empresa cresce, uma ineficiência em 2 pessoas é diferente de uma ineficiência de um time de 10, 20, 30 pessoas. Entendeu? Então, às vezes, um processo eficiente faz você ter um time, em vez de 30 pessoas, 20 pessoas atenderia a mesma demanda com um processo mais eficiente, um processo apoiado por tecnologia, sistemas e tudo mais. Então, gente, o custo está aí. Muito bom. Ótima relação entre custo e atendimento, na verdade. Na verdade, toda empresa ela quer lucrar. E quanto maior for o seu custo, menor vai ser o seu lucro. Muito bom, Ivan. Muito obrigado
pelo conteúdo que você trouxe. Uma aula, né? Eu aprendi muito, Sai aprendi da demais caixa. hoje. Tô super contente aí com o Eu nosso que bate-papo. agradeço novamente aí o convite, tá? Para fazer essa sequência aí de episódios para ajudar os amigos aí, o empresário e os gestores a virar essa página, que às vezes era muito dolorida de ser virada, gente. Com certeza. E mais uma vez, né? Você estando aqui com a gente mostra que você já percebeu, já tem uma pulguinha atrás da sua orelha. A gente está aqui para te provocar cada vez mais, para que você chegue a um novo nível dentro do seu patamar de atendimento. E pode ficar tranquilo, porque a gente não vai sair daqui não, tá? A gente tá aqui por você, com você, e a gente vai continuar dando essas dicas, vai continuar falando sobre atendimento e como você chegar em um atendimento 5 estrelas, e a gente vai estar junto nessa. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada por ter acompanhado até aqui. A gente continua se falando, não é mesmo? Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Obrigado, gente. E não perca, no próximo episódio, nós vamos trazer esse assunto aqui, que é TMA, TME, vamos esclarecer e vamos falar mais sobre esse assunto, porque eu gostei demais de entrar nessa É linha. verdade, tem mais coisa pra cavocar aí desse assunto, né? Tá bom, gente? Tchau, tchau. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.